Bom dia pessoal. Nós vamos ler aqui no livro de Gênesis a formação do homem e o domínio que Deus colocou, tanto as árvores, os animais e a descendência, a nossa geração, a humanidade. Então, o que foi colocado na mão de Adão, e se ele tomasse a atitude certa ou tomasse a atitude errada, o que ia acontecer? Vamos ler lá. Gênesis 2, a formação do homem. 4, Gênesis 2, versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também, agora que está aí, e também, que o homem foi provado, que ele ia viver eternamente, foi colocar duas condições. Ele poder comer, foi plantado a árvore da vida no meio do jardim. E ele ia comer dessa árvore e viver eternamente. Aí você vai entender que aqueles que morrerem em Cristo, salvo, vão comer dessa árvore e viver eternamente. Na santificação, vão viver para sempre, eternos, com Deus. Todo bem e toda regalia. Mas ele tinha que passar por isso daqui, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, porque houve a queda de Adão e Eva, ou porque houve a queda de Lucifer, os anjos dos exércitos foram transformados em demônios, então foi posto à prova o próprio ser humano. Então, de Adão e Eva dependia toda a humanidade. É por isso que você olha a humanidade e o caos, porque Deus disse assim: por ele ter desobedecido e comido da árvore, a desobediência, veio o pecado sobre a humanidade, veio essa forma de pensamento errado, essa ideia desse principado errado. Por que que aconteceu? O diabo, Deus já tinha destruído, tanto que em Apocalipse mostra que ele é lançado no lago de fogo, de enxofre, inferno e todos os demônios. Mas por que que Deus não destruiu o diabo ainda? Essa é a pergunta de muitas pessoas, muito indignado. Por que que Deus, será que o diabo tem mais poder do que Deus? Ele pode mais do que eu já ouvi pessoas dizerem isso, né? Não mexe não, que não, olha, ele tem mais poder, olha, nossa, ele está disputando com Deus. Não tem nada de disputa, com ele já houve um massacre. Mas só que a partir do momento que o ser humano se deixou ser convencido na árvore do conhecimento do bem e do mal, então o ser humano tinha bilhões e tem bilhões de árvore frutífera, hortaliça, porque quanto mais Deus quiser fazer, mais animais ele pode fazer, bilhões e mais bilhões, incansável de criar, porque Deus, ele sopra e aparece tudo, está na mente dele, no propósito dele, ele faz o que ele quer, ele é enorme, ele é excelente, ele criou o ser humano do pó. Acredite quem quiser, quem não quiser acreditar, então fica suas invenções que você vai pagar caro com a sua vida durante aqui, se não está pagando já, ou daqui a pouco vai pagar,
E vai pagar, e se aguentar ainda esse sofrimento, aprender a sofrer e ser masoquista, então vai sofrer eternamente no inferno, segundo o que Jesus veio avisar. Mas quer pagar o preço? Então cada um quer pagar, sofrer, cada um tome sua decisão. Por isso que ele falou, eis que coloco diante de vós bênção e maldição, vida e morte. E ele fala assim, não faça isso, escolha a vida, escolha a bênção e viva. Então, o que ele, ali, a partir do momento que o ser humano se deixou levar, ele colocou uma árvore, ele podia ter dito um animal, uma hortaliça, podia ter dito alguma coisa, não se mexe naquele inseto, é como fosse isso daí, não mexe naquele pernilonguinho ali, ó, deixa pra lá, não mexe com ele, não vai lá. É como aquele marimbondo assim, ó, verdadeiro. Ó, tá vendo aquele marimbondo? Não mexe nele. Aí o cara vai, mexe nele, que marimbondo não. Como já aconteceu comigo. Então, eu já sei o que é isso. Então, a partir do momento que o ser humano aceitou desobedecer e tocar naquela coisa insignificante, bilhões de tudo para ele, de animais, de árvores, como eu já disse, ele tocou naquela pequena árvore. E tudo que pertencia ao ser humano, o domínio da terra, a geração humana, então ele foi lançado na mão do diabo. O ser humano entregou a humanidade, a nossa descendência na mão do diabo. O diabo vinha, por isso que você vê essas calamidades, essas catástrofes. Ele determinou a separação, tanto que em Gênesis você vai ver que Deus teve que lançar fora e criou essa terra, criou tudo isso daí para o homem dominar, mas a influência maligna que ele não vê, ele faz, ele pensa, ele toma atitude, influenciado malignamente, comete suicídio, avareza, mata um outro, defrauda, rouba, né? Faz tudo que tem, cria outros pensamentos, cria sentimento, homem para com homem, mulher com homem, bagunça, e cria todo esse parâmetro de destruição. E Deus, depois da criação, só teve que ficar arrumando, consertando ali, e vendo a humanidade sofrer, tentou limpar a humanidade, mandou o dilúvio, morreu o mundo inteiro. Aí Noé e sua mulher e mais 6 pessoas, 3 filhos e as noras ficou. Aí começou de novo a maldição, não para. Então Deus, ele colocou o arco-íris, a Bíblia, para você que não sabe, o arco-íris é a aliança de Deus, que ele falou que nunca mais derramaria, destruiria de uma vez a humanidade assim, com água, porque o ser humano é um coração sujo, corrupto, se deixa levar. Deus fez bom, perfeito, inteligente, mas ele deixa se levar, assim como Eva pôs a humanidade nesse jeito, Adão e Eva, ele disse, maldita é a terra por tua causa. Então toda a geração que veio, então Deus olhando lá de cima, vendo, então Deus não aceitando isso daí, então ele resolveu, vendo que você tem culpa da desgraça de Adão e Eva, então isso é injusto. Então por isso que Deus não condena ninguém, ele quer a salvação de todos. Mas existe uma condição, por isso que está escrito aqui, ó, eu vou ler essa passagem aqui, ó, Filipenses, olha o que aconteceu, porque Deus de tanto amar a humanidade, Filipenses 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, Deus subsistindo, ele existe, ele é o Deus Todo-Poderoso, estava lá Jesus Cristo, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Então houve um pensamento aí. Então olha o que aconteceu. Antes a si mesmo se esvaziou, deixou lá o reinado, o trono, olhando para a terra, vendo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Entendeu? Então Jesus Cristo, o que ele fez? Teve que vir como homem para tomar como homem. Como que seria? Ele não pecar, tanto que ele foi para o deserto, foi tentado. Então a disputa era essa: não existe homem que não peque, não existe homem justo, não há um justo sequer, e não há homem que não peque. Então Jesus Cristo teve que vir como homem, largou de ser filho de Deus lá, desceu aqui na terra pelo ventre, e como homem veio. Então ele estava de dentro de tomar o direito, que era o homem que tinha que tomar de volta de Satanás, do diabo, tomar o domínio de tudo, todas as coisas. Então Jesus Cristo veio e venceu o inferno, venceu o diabo, e tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno ali. E agora é como assim: todo mundo está de um lado e Jesus do outro. E ele falou assim: quem passar para o lado de cá estará salvo. Será salvo, comerá da árvore da vida e viverá para sempre com Deus. Existem condições, existem direitos que você tem que colocar em prática para você vencer a oração, a autoridade, conquistar, vencer, destruir o diabo. Ele trouxe o Espírito Santo para você vencer, para você derrubar o inferno, receber o Espírito Santo, andar na comunhão, fazer o que tem que fazer, tomar posse das promessas, da palavra de Deus e vencer todo dia mediante o alicerce do crer e a insistência, a permanência em Deus, que você vai usar a arma, que é o tempo e a paciência, porque Deus já respondeu. A partir do momento que você clamou, suplicou, pediu, ordenou, então já veio a resposta. Os anjos, o príncipe de Deus já está trazendo a resposta. É você permanecer. A base é essa: insistência, permanecer e não aceitar ideia, pensamento, sentimento, não aceitar a contrariedade daquilo, porque Deus já determinou a bênção sentimental, acima de tudo a bênção espiritual, sua salvação, e a bênção financeira, a bênção na saúde. Deus já trouxe isso daí. Então todos que passaram daqui. Agora, o mundo acabou? Não, você vai estar dentro desse mundo mais protegido pela presença de Deus, pela reconciliação, pela a decisão que Adão e Eva tomou lá, errada, e em você foi quebrada, por você ficar agora debaixo do homem, Jesus Cristo. Por isso que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você fica debaixo, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é só Jesus Cristo. Então você fica protegido, você se esconde atrás dele, você se esconde atrás da palavra de Deus, você se esconde, mas não sendo hipócrita. Você se esconde não fazendo atitude errada no interior, como os fariseus, os escribas faziam. Você se esconde porque você está fazendo a vontade de Deus, você anda aos pés de Deus, você anda se humilhando, você anda sacrificando, você sacrifica, você vê, você se esforça, você toma atitude para largar o mundo errado, atitude errada, companhias erradas, lugares errados, mente errada, mentira, engano, vício. O que é para largar, você está pronto para largar. Então você fica do lado de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Você fica do lado dele. Então você se esconde atrás dele. Tudo que vier contra você, por isso que a Bíblia fala assim: tudo que vier contra essa pedra será despedaçado, e sobre o que essa pedra cair será transformado em pó, esmiuçado, entendeu? Numa porta, numa tranca que fique, numa noite de choro, dificuldade, que não venha o quê? A resposta ao amanhecer, né? Então foi o que o Senhor Jesus Cristo disse. A partir do momento que você, então, aí os que ficam lá, eles vão receber, eles tiveram também
a chance, por isso que é pregado o evangelho, anunciado o evangelho, por isso que alguém prega para você, ouve ali, anunciado aquilo outro. Tem pessoas que passam o evangelho e perdem e abandonam um monte, porque deixou de novo, né, o domínio de Adão e Eva, as atitudes dele, dominar elas de novo, e arrastou ela da presença de Deus de novo. Então ela tem chance de voltar até o último dia da vida dela. Então por isso que Jesus falou assim: porque você não tem culpa de ter nascido no mundo, de ter colocado sua vida na decisão, na mão de Adão e Eva, que decidiram pela humanidade e maldiçoou todo ser humano, toda a raça humana, toda a terra. Eles amaldiçoaram nas atitudes de desobediência dele. Então o que eles fizeram? É você não querer mais ficar lá, é você não querer, você sair de lá. Quem está do lado de lá, que quiser ficar na proteção, quiser andar com Jesus, quiser abandonar isso, abandonar o homossexualismo, abandonar o lesbianismo, abandonar o vício, abandonar esse mundo, abandonar a mente de Adão e Eva, abandonar essa maldição, porque não tem jeito. A pessoa aparentemente ela está tendo alegria, está fumando droga, está alegre, contente, está ali vivendo aquela mentira, aquele engano, vivendo do roubo, do engano, vivendo da mentira, igual os políticos, como aqueles que roubam e como também os bandidos ganham dinheiro, a pessoa, dinheiro fácil, matando, roubando, enganando, prosperando. A prosperidade vem pela idolatria, vem pelo caminho errado, vem pela afronta a Deus. Quando você cria um ídolo, você coloca na sua casa, faz um pedestal, aqueles guias, você tem aquilo, você usa disso, de fotos, de estátuas de animais, de imagens demoníacas, de animais mesmo e de pessoas. Então Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem gente que acredita até em Papai Noel, né? Tem gente que tem gente que coloca toda a devoção no dinheiro, nas riquezas, coloca em mulheres, capaz de matar, né? Por não ter aquela mulher, por não ter aquela situação, capaz de fazer e depois se matarem. Então esse é a mente que Adão e Eva permitiu vir a humanidade, sobre mim, sobre todo mundo. Agora, faz 32 anos que eu saí debaixo dessa maldição. 32 anos, hoje eu tenho 54, né? Então faz 32 anos, até os meus 22 anos eu estava debaixo. Por quê? Porque eu não sabia. Então Deus deu a mesma condição que Adão e Eva teve lá, o poder da decisão, o poder do livre-arbítrio, o poder de decidir. E é o que você está recebendo, é o que você está tendo agora, o poder da decisão, decidir a sua vida. Você vai ficar debaixo da maldição de Adão e Eva, ou debaixo agora da bênção do Senhor Jesus Cristo, que veio como homem aqui e entregou a vida, venceu a cruz, venceu ali com a morte, sacrificou, o sangue dele foi derramado, reconciliou a humanidade que o aceitar, que se entregar. Se você ficar debaixo da maldição de lá, então você tem que pedir perdão pelas suas atitudes, que você deixou ser levado pela maldição de Adão e Eva, pelos pensamentos dele, e você se arrepende e fala: Jesus, eu estou do seu lado agora, eu quero estar do seu lado e estar agora do seu lado. Então eu já vou fazer uma oração e você vai determinar e estar do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, o Senhor está vendo essa pessoa, ela acreditou, ela aceita, ela corre, ela está desesperada. Assim como eu fiquei, meu Pai, revoltado, desesperado, e eu dobrei o joelho o mais rápido possível. Meu Deus, eu me arrependo do meu pecado, eu creio nisso, eu aceito o Senhor como o meu Senhor e legítimo Salvador. Então eu recupero a minha vida, recupero a minha alma. Meu Deus, eu entrego, eu confesso, meu Deus, e expulso da minha vida. Meu Deus, eu formo essa aliança com o Senhor, eu formo essa aliança contigo, eu entrego a minha vida, entrego meus caminhos e quero poder, quero força, quero, meu Senhor, a caminhada que tem que seguir
se arrepender, um novo nascimento, batizar nas águas, o batismo para o Espírito Santo. Eu quero compreender, eu quero entender daqui para frente. Eu não entendi nada, mas eu quero entender, meu Pai, daqui para frente, pois eu me arrependo. Seja limpo o meu coração, seja limpo minha mente, os sentidos do meu corpo, meu coração, meu ser, a minha alma. Lava minha alma agora, meu Deus. E eu entrego a minha vida e me arrependo de todo o mal, todos os pecados que tenho cometido. Eu confesso ao Senhor, me dobro aqui e confesso cada um deles. Sim, meu Senhor, abençoa essa pessoa que está confessando, determinando, e o Senhor entra com luz. Entra o Senhor, meu Pai, porque o Senhor é fiel para cumprir, meu Pai, para fazer infinitamente, mais do que essa pessoa está pedindo, mais do que ela não sabe, meu Pai, não conhece, não pensa, não sabe, meu Pai, porque os caminhos do Senhor e os pensamentos são mais altos, meu Pai, do que o dela. Então, meu Deus, entra agora, Senhor Jesus Cristo, pelo Teu Santo Espírito e transforma, meu Deus, tudo nela. E transforma a mente dela agora. Ela veja a paz, receba a paz, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu determino que os espíritos imundos que queiram estar atuando, impedir dela ouvir, dela mentalizar daqui para frente, a se tornar, ela viu uma transformação, um novo nascimento, eu te repreendo em nome de Jesus e te expulso agora dessa casa, dessa vida, dessa mente, dessa pessoa. Meu Deus, escreva o nome dela no livro da vida para que ela tenha o direito de comer da árvore da vida.